O arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Uma promessa de esperança. A Bíblia está repleta de promessas que apontam para um futuro glorioso reservado para aqueles que amam a Deus. Entre essas promessas, uma das mais importantes e debatidas é o arrebatamento. O conceito de arrebatamento, descrito em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, é o ponto de partida para muitas conversas sobre o fim dos tempos e o retorno de Cristo. Neste texto, vamos explorar em detalhes o que esses versículos significam, a doutrina do arrebatamento em si, e por que ela é uma mensagem de esperança para os cristãos ao redor do mundo. O contexto de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Antes de mergulharmos no significado dos versículos, é importante entender o contexto em que Paulo escreveu essa carta. Os Tessalonicenses eram uma comunidade cristã relativamente nova, formada por gentios e judeus convertidos ao cristianismo. Ao ouvir sobre o retorno de Cristo, muitos na igreja de Tessalônica começaram a se preocupar com o destino daqueles que haviam morrido antes de sua volta. Haveria esperança para eles? O que aconteceria com os que já estavam mortos quando Cristo retornasse? Paulo, em resposta a essas preocupações, escreve 1 Tessalonicenses 4, 13, 18. Um trecho que oferece conforto e encorajamento aos crentes. Ele assegura que aqueles que morreram em Cristo não perderão as bênçãos de seu retorno. E então ele descreve o arrebatamento, um evento que é cercado por mistério e expectativa na fé cristã. O que 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz? Vamos analisar diretamente os versículos principais. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos e formos deixados seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Esses versículos descrevem um evento espetacular e sobrenatural. O próprio Jesus descerá do céu, acompanhado pelo som de uma trombeta divina e pela voz de um arcanjo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e em seguida, os cristãos que estiverem vivos na terra serão arrebatados, levados para encontrar o Senhor nas nuvens. O termo arrebatamento vem da palavra grega harpazo, que significa ser levado rapidamente ou arrebatado com força. A natureza sobrenatural do arrebatamento. O arrebatamento é um dos momentos mais aguardados na escatologia cristã. Ele se refere a uma intervenção divina direta na história da humanidade. O próprio Jesus descerá dos céus, e sua presença será inconfundível. O som da trombeta e a voz do arcanjo, que são símbolos de autoridade divina, são sinais inegáveis de que o plano de Deus está sendo realizado. Um dos aspectos mais notáveis do arrebatamento é a transformação instantânea dos corpos. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados com corpos glorificados, incorruptíveis, como Paulo descreve em 1 Coríntios 15 horas e 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso significa que os crentes que estão vivos no momento do arrebatamento também experimentarão essa transformação. Serão levados para o céu com corpos imortais, livres de pecado, dor e morte. A sequência do arrebatamento. Os versículos de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 fornecem uma sequência clara de eventos. A descida de Jesus dos céus. Este é o primeiro ato do arrebatamento. Jesus, que atualmente está à direita de Deus Pai, voltará em glória para buscar sua igreja. Ele não vem ainda para julgar o mundo, mas para reunir os seus. A ressurreição dos mortos em Cristo. Aqueles que morreram crendo em Jesus ressuscitarão primeiro. Eles serão reunidos a Cristo antes de qualquer outra pessoa. O arrebatamento dos vivos.
Logo após a ressurreição dos mortos, os crentes que estiverem vivos serão arrebatados. Juntos, eles encontrarão o Senhor nos ares. Isso significa que eles serão arrebatados nas nuvens, onde se unirão a Jesus e aos santos ressuscitados. A união eterna com Cristo. A última parte desses versículos é talvez a mais bela. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Este é o objetivo final do arrebatamento: estar para sempre na presença de Jesus. Não haverá mais separação entre Deus e seu povo. Os crentes estarão com Cristo em um relacionamento de comunhão eterna. Interpretações do arrebatamento: pré, meso e pós-tribulacionismo. No estudo da escatologia, há diferentes interpretações sobre o momento do arrebatamento em relação à grande tribulação, um período de intenso sofrimento profetizado para o fim dos tempos. As três principais visões são: pré-tribulacionismo. Esta visão sustenta que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. Os crentes serão poupados desse período de julgamento e sofrimento que acontecerá na terra. Essa visão é popular entre muitos cristãos evangélicos e dispensacionalistas. Mesotribulacionismo. Alguns acreditam que o arrebatamento ocorrerá no meio da tribulação, por volta da metade dos 7 anos descritos no livro de Daniel. Nessa visão, os crentes passarão por parte da tribulação, mas serão levados antes do período mais severo de julgamento. Pós-tribulacionismo. Outros defendem que o arrebatamento ocorrerá após a tribulação. Nesta interpretação, os crentes experimentarão o sofrimento junto com o resto do mundo, mas serão protegidos por Deus e arrebatados ao final da tribulação para encontrar Jesus em seu retorno glorioso. A esperança do arrebatamento. A principal mensagem de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 é de esperança. Paulo escreveu essas palavras para encorajar os crentes que estavam preocupados com seus entes queridos que haviam falecido. A promessa do arrebatamento assegura que, seja na vida ou na morte, os cristãos têm um futuro garantido com Cristo. Além disso, o arrebatamento também traz esperança para aqueles que enfrentam dificuldades neste mundo. A promessa de que Jesus virá novamente para buscar seu povo lembra-nos de que este mundo não é o nosso lar final. O sofrimento, a injustiça e as provações que enfrentamos são temporários. Um dia, todos os crentes estarão na presença do Senhor, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. O impacto espiritual do arrebatamento para os cristãos hoje. Como essa doutrina deve impactar a vida dos cristãos hoje? Em primeiro lugar, o arrebatamento nos chama a viver com um senso de urgência espiritual. Sabendo que Cristo pode voltar a qualquer momento, devemos estar prontos. Isso significa viver em santidade, buscar uma vida de comunhão com Deus, e ser diligentes em compartilhar o Evangelho com os outros. Em segundo lugar, o arrebatamento nos lembra da vitória final de Cristo. Independentemente dos desafios que enfrentamos no presente, sabemos que a história já foi escrita e que Jesus triunfará no final. Isso nos dá força para perseverar nas lutas diárias. Por fim, o arrebatamento nos dá um senso de propósito. Sabemos que nossa vida aqui é temporária e que fomos chamados para algo muito maior, um relacionamento eterno com Deus. Esse conhecimento deve nos impulsionar a viver de forma intencional, sempre com os olhos no futuro glorioso que nos aguarda. O arrebatamento, conforme descrito em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, é uma promessa extraordinária para todos os que confiam em Cristo. Não importa quão incerto ou difícil o presente possa parecer, os crentes podem ter certeza de que o Senhor voltará para buscar seu povo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Juntos, todos serão reunidos com o Senhor nos céus, e assim estaremos com Ele para sempre. Essa promessa de esperança deve transformar nossa maneira de viver. Devemos aguardar o retorno de Cristo com expectativa, vivendo vidas santas e prontas para sua vinda. Ao fazer isso,
podemos manter nossos corações fixos na promessa do arrebatamento e no futuro glorioso que Deus preparou para nós.